passei por uma experiência terrível em 2011. Foi quando o Kaique, né, ele tinha 6 anos de idade apenas. Ele foi diagnosticado com uma leucemia LMA-M3. A gente estava acompanhando, né, começamos a perceber que ele começou a apresentar alguns hematomas pelo corpo. Eu preocupei, fui na escola pensando que às vezes poderia estar com algum problema. E quando a gente viu que não tinha problema na escola, eu levei ele no médico, né, pensando que poderia ser algum problema de coração, alguma coisa, a nossa ignorância aí nesses assuntos médicos. Quando cheguei lá no médico, o doutor passou os exames para ele, eu levei ele para fazer o exame, e quando eu apresentei o resultado, o médico aqui na cidade, em Corumbá, ele deu a orientação para que a gente procurasse um hematologista, né? E aí a gente conseguiu um hematologista, o Dr. Tiago. Se assistir aí, se eu tiver a honra, o privilégio dele ver esse vídeo aí, ele vai entender, porque uma pessoa que tem um temor a Deus gigantesco, uma pessoa que é sal da terra, né? Então, quando eu encontrei o Dr. Tiago, ele foi um cristão. Ele pediu o exame do Kaique, né? Ele olhou e falou assim: olha, eu vou fazer o exame dele gratuitamente. Levou a gente lá na clínica dele. Ele nem nos conhecia, né? Ele poderia simplesmente ter jogado a gente no sistema ou colocado lá para a gente poder pagar uma fortuna, né? Mas ele sentiu uma compaixão e uma misericórdia de nós tão grande, como deve ser o cristão. Ele encaminhou tudo, nós fomos lá, fizemos o exame, ele pegou o meu telefone, eu voltei, né? Era aniversário do irmão Genésio, dia 21 de janeiro de 2011. O irmão Genésio nos convidou para a gente jantar lá na casa dele, a irmã Divina minha irmã, e a gente estava lá quando o meu telefone tocou à noite. E aí o telefone tocou, era o Dr. Tiago. Me ligou no meu telefone particular. E ele falou assim: pai, estou preparando aqui um leito para o Kaique. O senhor traz ele para Anápolis agora, para a Santa Casa, porque o Kaique está com leucemia, né? E ali foi um desespero gigantesco. Eu ouvi de uma pessoa, eu chorando, o mundo desabou para mim, né? Meu filho primogênito, diagnosticado com uma leucemia. E na ignorância eu pensei: agora acabou, né? Vou perder meu filho primogênito. Se tem, assim, quem é pai aí entende, sabe, né? Não queira nem imaginar uma situação dessa. E aí uma pessoa chegou em mim e falou assim: aí, tá vendo? O que adianta? Você está lá na igreja quase todo dia, você abriu mão de tantas coisas para estar aí. E outra coisa que eu quero deixar claro, né? Outro dia um rapaz me perguntou, ele falou assim: pastor, o senhor deve ganhar uns 70 mil reais por mês, né? E eu falei: ô rapaz, quem me dera. Eu nunca recebi salário para pastorear a igreja. Nunca, não sou contra quem recebe. A Bíblia fala que o obreiro o trabalhador é digno do seu salário, mas eu, Moisés, eu não recebo. Eu sou servidor público, né? E aí a pessoa me falou assim: aí você abriu mão de carreira, de tantas coisas. Era o meu sonho fazer ou engenharia ou arquitetura, e eu tive que abrir mão de tudo, né? Nessa época, e para poder me dedicar ao seminário, né, ao ministério. E a pessoa me falou assim: o que adianta? Você abriu mão de tudo, olha só o que Deus permitiu acontecer. E a gente foi para Anápolis, cheguei lá, fui recepcionado pelo Dr. Tiago. Nunca esqueço isso. Nós entramos para lá, ficamos 3 dias em Anápolis, ele nos encaminhou para o Hospital Araújo Jorge, em Goiânia. Para quem quiser, os prontuários estão lá no 4º andar, na pediatria, tá?
se você tiver acesso lá aos prontuários. Nós começamos então um tratamento. Primeiro nós chegamos lá para a consulta, a doutora levou o Kaique para a brinquedoteca, ele tinha 6 anos de idade. Colocou eu e a Fabiana, minha esposa, lá Eu no nunca vi consultório. tanto brinquedo igual na Gia, eu lembro, porque eu fiquei feliz, vontade de brinquedo. Muito brinquedo lá, né? Levaram ele. E aí ela falou pra gente, né? Ela olhou, falou, ó, o diagnóstico dele é muito grave, muito sério, a situação dele. E a doutora olhou para mim, mas a Fabiana falou assim, ó, Kaique tem 15 dias de vida só, vocês têm que estar preparados para a situação. Aí a Fabiana olhou para a doutora e falou assim, doutora, a última palavra é de Deus. Ela falou assim, não, eu creio, eu também tenho fé, mas eu tenho que falar o que é certo, né? O que a medicina fala, a razão, né? Não nessas palavras, mas ela explicou lá, eu tenho que ser franca com vocês. E aí a gente, então, eu desabei, né? Mas eu sou ser humano, né? Eu desabei. Mas quando a gente começou o tratamento, eu fui lá para o quarto e à noite, né? A gente ficava ouvindo o gemido das pessoas lá no hospital, né? A dificuldade, o sofrimento. E eu ali, naquela situação, meu filho lá, e eu falei, Deus, aconteça o que acontecer, eu jamais vou deixar de te servir, Pai. Se o Senhor quiser curar o Kaique, o Senhor vai curar. Se o Senhor achar que é o momento dele ir, o Senhor vai levar e o Senhor vai nos ajudar. Eu não vou te abandonar. A gente enfrentou tudo isso, né? Até a doutora, depois ela pediu para fazer novamente o exame, né, do Kaique. E aí ele começou a apresentar melhoras, né? E a gente começou a ouvir, a gente viu uma mobilização da cidade toda, as pessoas, os irmãos que estavam fora do país, pessoas que estavam na Inglaterra, pessoas de outras denominações, de outros credos, ligando para a gente, falando assim, eu estou orando por você, outros, eu estou rezando por você, eu estou pedindo a Deus por você, né? Então, a gente conseguiu, então, receber esse carinho, esse apoio no momento difícil. E aí entra a fé, a confiança. Eu falei, Senhor, o Senhor operou milagres no passado, e o Senhor não mudou, o Senhor continua sendo o mesmo hoje. E para o Senhor, o milagre é questão de querer, se o Senhor quiser, né? E aí Deus começou a fazer o milagre. A doutora pediu um novo exame, foi feito um novo exame dele, ela pediu para repetir depois de novo, falou que ia mandar para São Paulo para fazer uma análise, que na outra semana chegava o resultado, a gente ficou naquela expectativa a semana toda. Quando passou a semana, ela chega lá no leito, né? A gente ficou 27 dias no hospital sem sair, né? O Kaique, né? Mas a Fabiana revezava. E ela chegou então com resultado, né? Me chamou lá no consultório com um sorriso. E ela falou, pai, deu remissão total no Kaique. A medula dele está limpa. E não fez transplante. E ela falou, mas eu vou fazer as quimioterapias. Aonde entra a questão da razão, né? Eu falei, doutora, nós vamos sujeitar tudo que a senhora passar, todo o procedimento. Nós vamos cumprir todos. Porque já tem aquela ala também dos radicais, né? Que acham que a medicina não tem serventia alguma, e tem. Deus deixou os médicos, Deus deixou a tecnologia. Deus, ele está presente na história, né? E a gente fez, né? O Kaique fez, a gente tem aí nas redes sociais todo o processo, perdeu os cabelos, a gente ficou lá sofrendo com a questão também aí dos efeitos colaterais da quimioterapia. Tudo isso nós passamos e graças a Deus, né? Tá aqui o Kaique, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus, curado.
Em 2021 nós estivemos lá, recebemos a alta definitiva, fizemos 10 anos de acompanhamento, tudo comprovado, né? Tá lá os prontuários, tudo que a gente passou, o pessoal que acompanhou a nossa história aqui sabe. Então Deus, eu sempre falo para o Kaique, né? Deus tem um propósito na sua vida, porque o que Ele fez na sua vida não foi por acaso.